Muito bem, vamos lá, né? Começando aqui então mais um dos nossos estudos. Nós estamos no livro A Gênese. Nós vamos agora para o capítulo número 18, e sendo o início então do capítulo Os Tempos São Chegados, nós teremos dois itens importantes para estudarmos, né? Que fala sobre o sinal dos tempos e também a nova geração. Nesses sinais dos tempos, que é a primeira parte desse capítulo, nós teremos 25 itens para estudarmos. Então nós vamos utilizar um tanto dos nossos encontros para abordarmos, né, todos os temas que são apresentados para nós. Como Kardec organiza muito bem, de uma forma muito didática, esse nosso livro, ele deixou exatamente os tempos são chegados para o final do estudo, exatamente acompanhando a sequência dos capítulos do Novo Testamento, em que o Apocalipse é o último livro, o livro das revelações, e que traz para nós aquela imagem catastrófica do fim do mundo. E ele trouxe, então, deixou exatamente no final desse livro também para tratar desse assunto, só que agora de uma forma racional. Isso porque quando se fala sobre os sinais dos tempos, quando se fala sobre o fim do mundo e tudo mais, embora o tema seja abordado de um modo cético ou de um modo muito alegórico, ele trata de uma transformação importante que o nosso mundo vem sofrendo, e isso segundo, naturalmente, as orientações que nós recebemos do mundo espiritual, já que da nossa perspectiva é muito difícil, ou diria até impossível, fazermos qualquer previsão do que pode acontecer no nosso mundo no futuro, em termos de grandes transformações morais e grandes transformações também dessas que partem do mundo espiritual. Então não temos condições, que a nossa visão ela é limitada no mundo material. Aquilo que diz respeito ao mundo espiritual vem como objeto de fé ou como uma conclusão racional, somando-se todos esses elementos que nós temos à nossa disposição. Então, muito do que nós aprendemos sobre essa época de transição planetária, de mudança na categoria do nosso mundo, na transformação moral que vem acontecendo, vem exatamente de orientações que recebemos. Então, Kardec traz para nós aqui as suas considerações a respeito dessa mudança, dessa fase do nosso planeta, né, desse momento de transformação do nosso planeta, e vamos então analisando racionalmente, logicamente, tudo aquilo que ele apresenta para nós. O Brás colocou: a Bíblia é o único livro sagrado que começa com uma cobra e uma jumenta falante e termina com uma mula de 7 cabeças, né? Essas são alegorias, né, como a gente lembra sempre, necessário para uma época para poder ilustrar. Assim como nós temos hoje, né, as fábulas, que são aquelas histórias em que nós temos animais falantes trazendo para nós ensinamentos morais, nós vemos ali claramente fábulas também que chegam para nós para trazer, né, uma determinada orientação, um determinado esclarecimento, né? O grande problema é que, em virtude dessa fé muito voltada, né, para as paixões, para as emoções, e sem serem processadas racionalmente, elas acabam sendo levadas ao pé da letra. Mas certamente a imagem alegórica que é apresentada, ela pode facilmente ser interpretada dentro desses nossos itens racionais. Então vamos lá, sinais dos tempos, o nosso primeiro item, falando então dos tempos são chegados, né, uma previsão que Jesus já fazia naquela época, e como a gente conversou nos capítulos anteriores, bom trabalho aí, Didima, nós tivemos a oportunidade de falar sobre essas grandes mudanças que vêm acontecendo aqui no nosso planeta, em termos de catástrofes, de guerras, de destruição.
Então se imagina, né, conforme nós comentamos, mudanças que vêm acontecendo desde aquela época em que Jesus trouxe para nós essas primeiras orientações. Mas para aqueles que fazem a leitura desse livro na atualidade, imagina que todas essas grandes transformações acontecerão exclusivamente agora. Mas cada geração já imaginava que isso fosse acontecer. Se nós pensássemos, por exemplo, que no final do século XIX, no início do século XX, na verdade, ali por volta de 1910, nós tínhamos ali a previsão astronômica da passagem do cometa Halley, que passa, a gente lembra sempre, a cada 76 anos. E quando eles previam, nós chegamos inclusive a ler alguns artigos daquela época. Eu peguei para vocês aqui algumas imagens de jornais da época, falando sobre o grande temor que havia naquela sociedade, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né, onde essas publicações atingiam uma quantidade significativa da sociedade, que era mais concentrada nesses países. E aí mostrava então que a previsão da chegada desse cometa já representava o fim do mundo. Então isso era bastante temeroso. Nostradamus, na sua época, também trouxe previsões do fim do mundo. Antes dele, na virada do primeiro milênio, também imaginavam que o mundo fosse acabar, porque essas previsões já estavam registradas. Então, em cada época, a cada geração, na nossa nós tivemos, né, conforme nós já conversamos, a virada do milênio, depois nós tivemos o terceiro milênio, depois nós tivemos 2012 também com o calendário maia. Então, cada geração, motivada por essas previsões e interpretadas de um modo fantasioso, acabavam imaginando que chegava o momento exatamente naquela época. Então, conforme nós comentamos, essas mudanças vêm acontecendo já há bastante tempo. Jesus, quando fazia a sua previsão, ele não dizia que seria na sua época, na época seguinte ou numa época futura. Ele avisava que as mudanças aconteceriam. E basta a gente analisar todos os eventos, né, que acompanharam a história da humanidade, nós veremos que a cada época havia então vivenciava um momento, uma situação que fazia parte desse processo de transformação. Essa fase de transição planetária, ela representa para nós uma grande mudança, que para nós, dentro da doutrina espírita, também ficamos nos perguntando quando ela começa e quando ela termina. Quando ela começou e quando ela vai terminar. Então ficamos procurando por datas que sejam marcantes, né, que possam trazer para nós essa resposta. Mas nós simplesmente não temos essa informação, não temos como saber, exatamente porque essas mudanças começaram inicialmente no mundo espiritual, com a preparação, né, da imigração e da imigração de espíritos que começariam então a compor essa nova sociedade que nós imaginamos que vai trazer essa característica mais elevada para o nosso planeta. Então, não sabemos quando começou e não sabemos quando ela vai terminar, quanto tempo ela vai durar. Mas o que nós sabemos é que o resultado vai ser exatamente fazer com que o nosso planeta se transforme num planeta de uma categoria mais elevada em virtude da elevação moral dos habitantes do nosso planeta. Então a grande questão é, nós somos capazes, temos condições de acompanhar essa mudança, faremos parte dessa transformação do nosso planeta, vivenciando essas novas características que vão se apresentar, ou se somos parte daqueles espíritos inferiores que serão levados a mundos compatíveis com a nossa natureza primitiva. Então tudo isso são perguntas que somente através de um estudo cuidadoso a gente vai conseguir ter resposta, ou pelo menos desenvolver a paciência para aguardar o momento certo em que elas chegarão. Então, nós temos aqui os sinais dos tempos. Esses sinais dos tempos são os eventos que acontecem de época em época, que representam para nós
transformações, grandes transformações. Naturalmente, nós imaginamos sempre a destruição. Até mesmo para nós, né, a primeira coisa que a gente pensa são desencarnações coletivas. São os eventos mais marcantes para nós. Grandes tragédias como guerras, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, 20 milhões de pessoas, a Segunda Guerra Mundial, 65 milhões de pessoas, naquele intervalo de 6 anos. Depois tivemos outras guerras, guerras do Vietnã, tivemos ali guerras, conflitos regionais, tivemos um tsunami de 300 mil pessoas, outro tsunami no Japão, 20 mil pessoas. E assim a gente vai contabilizando as mortes em virtude dos eventos geológicos, climáticos ou mesmo das guerras. Mas nós não pensamos, por exemplo, ou não temos condições de perceber o avanço tecnológico, a transformação moral do nosso planeta, resultado da reencarnação de espíritos com uma consciência mais desenvolvida, um conhecimento mais aprofundado. Então a única coisa que nos impressiona é a parte da destruição, não os avanços conquistados pela nossa sociedade. A tecnologia que nós conseguimos desenvolver, um melhor equilíbrio social no nosso planeta comparado com épocas anteriores, que eram absolutamente degradantes e perturbadoras, né? Então nós temos que começar a ampliar a nossa visão e aprender ou melhor, a desenvolver essa sensibilidade para avaliarmos o conjunto desses sinais e não apenas aqueles sinais mais trágicos, até porque os Espíritos lembram para nós, estudando o Livro dos Espíritos, lá na parte da lei da destruição, que a destruição na verdade é uma mudança que afeta fisicamente o nosso planeta, mas que na verdade continua sendo uma transformação. Que poderia ser feita de uma forma diferente? Poderia, mas em virtude da característica do nosso mundo, afetar o físico, principalmente no processo de desencarnação, se dá através exatamente desses grandes eventos, que são para nós bastante chocantes. Mas não existe destruição, existe transformação. Não se destrói um espírito. Destrói-se o corpo físico e o espírito se desenvolve através de outras oportunidades. Mas a nossa visão é destruir aquele corpo físico. A ideia da morte para nós ela é muito ainda voltada para o fim de alguma coisa. Destruição de uma floresta, destruição de uma cidade, destruição de pessoas, para nós sempre representa o fim. A gente nunca imagina, no caso do espírito, a continuidade, e no caso das questões da natureza, não imaginamos a sua reconstrução, a sua recomposição. Até porque muitas dessas mudanças demoram muito tempo para acontecer. E nem sempre a nossa geração consegue acompanhar o início dessa mudança e o final dela. Nós imaginamos que nada vai acontecer. Então, aprendemos inicialmente a analisar os sinais dos tempos. O Arnaldo colocou, ser guindado a outros mundos seria ser atraído magneticamente e não expulso ou exilados, como se diz por aí. Arnaldo, por mais publicações que nós tenhamos sobre esse evento, a resposta é muito simples, nós não sabemos. Nós não temos como ver isso acontecer. Essa atração magnética ou essa condução desses espíritos, se há, por exemplo, uma repulsão magnética do nosso planeta expulsando esses espíritos, para nós tudo é mistério, nós nunca presenciamos, nunca imaginamos como isso aconteceu, como isso acontece. Então tudo que é apresentado para nós, mesmo que eu utilize um discurso bem elaborado, é aquela história que eu falei para vocês, né, que eu sempre comento, é muito fácil para nós utilizarmos, né, essa nossa pseudo-sabedoria para falar de coisas que a gente não conhece.
É mais ou menos a ideia que nós temos de falar do mundo espiritual, que eu sempre reforço isso para vocês. Muitos encarnados dizem assim, não, eu sei tudo sobre o mundo espiritual. Porque no mundo espiritual nós temos colônias, ou no mundo espiritual nós não temos nada, é tudo coisa do espaço, nós simplesmente não sabemos. Tudo que a gente fala, a gente se baseia naquilo que foi publicado. Um espírito fala uma coisa, o outro espírito fala outra. A gente começa a analisar quem é o espírito, quem é o médium, de que modo é que nós fazemos esse julgamento. No fim das contas, nós não sabemos como isso vai acontecer. E temos que reconhecer essa nossa condição, essa nossa limitação, para evitar qualquer tipo de especulação. Quem diz assim, não, tal coisa vai acontecer desse jeito. Ele vai estar em pé na porta, em cima de uma janela, no alto de uma sacada, vendo tudo acontecer? Não. Mas ele procura, então, apresentar teorias, mas nós temos que ter cuidado com essas teorias. Nós não sabemos como isso vai acontecer. O que nós sabemos é que vai acontecer da melhor forma, visando o progresso do mundo em que nós estamos agora, que vai evoluir, que vai se transformar, e visando também no progresso dos próprios espíritos, que, lamentavelmente, sofrerão essa transformação. Existe uma nave que vai levá-los para outro mundo, existe um fenômeno astronômico que vai sugá-los para lá, vai passar um cometa, o tal do planeta Chupão que vai passar por aqui. Como isso vai acontecer? Ninguém sabe. Nem mesmo os espíritos sabem, porque esse é um evento que muitos deles sequer presenciaram. Então falam aquilo que o outro fala, que o outro fala, que o outro fala, e ninguém sabe nada. Então temos sempre que confiar nessa justiça divina, imaginando que tudo vai acontecer da melhor forma, da forma como deve acontecer. E temos que ter essa humildade de dizer não sei. Nós espíritas muitas vezes somos influenciados por essa ideia de que todos os segredos, todos os mistérios foram já revelados para todos nós, e aí então nós levantamos a cabeça e utilizamos aquela arrogância para dizer assim, nós sabemos todos os segredos do universo. Temos que ter humildade para dizer, não sabemos. Eu não sei. Eu não faço ideia. E tudo que eu imagino diz respeito a livros que eu li, ou a publicações, ou a filmes de ficção científica. Nós nunca presenciamos algo dessa natureza. Então não temos como simplesmente avaliar. Mas temos que confiar nessa justiça, porque tudo que vai acontecer da forma mais correta, da forma mais adequada, visando sempre esse progresso. Para poder complicar um pouquinho mais essa nossa visão, como se dá, por exemplo, a adaptação desses espíritos que estão sendo exilados aqui do nosso planeta? Eles vão para que mundo? Como é esse mundo? Em que condição eles se encontram? Como esses espíritos, qual vai ser o choque que esses espíritos sofrerão ao se depararem com essa realidade tão primitiva como essas que eles vão encontrar? Como se dá, por exemplo, a adaptação de espíritos elevados que vão reencarnar aqui no nosso meio, vindo de ambientes mais elevados e encontrando o nosso planeta nessa fase de transição, que presencia eventos tão problemáticos, tão dramáticos? Então são muitas as perguntas que nós poderíamos fazer. Como isso se dará? No caso, por exemplo, desse exílio, no momento em que mudar a vibração do nosso planeta, o que vai acontecer? Esses espíritos serão expulsos, serão sugados pelo planeta e levados como se fossem por raios cósmicos para outros ambientes? Nós teremos uma grande nave-mãe em órbita do nosso planeta recebendo esses espíritos? Não fazemos ideia. Simplesmente assim, tudo que for dito sobre isso, tudo que vocês lerem sobre isso, coloquem exatamente essa pergunta. Qual a certeza que esse autor, seja ele encarnado, seja ele desencarnado, tem para poder fazer essa afirmação? Então não sabemos. Apenas temos que confiar naquilo que vai acontecer. Muito bem, vamos lá. Analisando esse conteúdo de Kardec. Eu sei que é decepcionante não termos essa resposta, mas temos que ter paciência para que as coisas aconteçam no seu devido tempo. Vamos lá então.
Item número 1. Então, sinais dos tempos. Dizem-nos de todas as partes que os tempos marcados por Deus, em que vão ocorrer grandes acontecimentos para a regeneração da humanidade, são chegados. Em que sentido devemos entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância. Aos seus olhos não são mais do que expressão de uma crença pueril sem fundamento. Então essa é a primeira parte que a gente analisa. Para aqueles que simplesmente não acreditam, por uma questão de filosofia pessoal, de rebeldia religiosa, opta por não observar as informações que são oferecidas por esses textos, por esses livros influenciados, né, pelo mundo espiritual para nos trazer respostas. Então, não acreditamos. E acreditar nessa ideia de fim de mundo é uma coisa meio infantil, pueril, como diz aqui Kardec. Pegamos a ciência e começamos a analisar. O nosso planeta está estável, o nosso Sol está estável, não existe nenhuma ameaça astronômica que venha perturbar aqui a nossa vida. Então ficar pensando em fim de mundo, de que alguma coisa miraculosa vai acontecer, que o nosso planeta vai explodir do nada, que mortos vão se levantar dos túmulos e coisa e tal, são ideias que realmente cria em nós uma resistência muito grande de serem aceitas. Não aceitamos por uma questão de lógica. Imagina mortos saindo dos seus túmulos, esperando o juízo final, um julgamento. Todos serão levados para o céu e para o inferno, que o inferno fica no centro do nosso planeta e que o céu fica no espaço. São informações que nós realmente não aceitamos com facilidade. Então, não aceitamos. Não tem essa coisa de transformação. Nesse período de previsões de fim de mundo no nosso planeta, tanto na virada do milênio, como eu comentei com vocês, como nessa ideia de calendário maia, nós tivemos empresas que não fizeram investimentos a longo prazo, preocupadas com o retorno. Já que o mundo vai acabar, então elas não gastam seu dinheiro. Pessoas não fazem planejamentos de compra de uma casa financiada, de um automóvel, coisa e tal. Ou então vem aquela brincadeira, né? Olha, eu fiz um financiamento para comprar um carrão e eu estou despreocupado porque o mundo vai acabar mesmo e eu não vou precisar pagar. Grande decepção, o mundo não acabou e as prestações chegaram. Então nós vemos assim que isso acaba interferindo no modo de viver das pessoas, que nesse caso eu trouxe para vocês num tom de brincadeira, mas isso aconteceu realmente. A preocupação com o futuro da sociedade de acordo com a crença de cada grupo. O El colocou, né, tudo tão íntimo de cada espírito, sensações e sentimentos, que fico com o pé atrás quando escuto histórias como essas, levando em consideração o esquecimento ao encarnar. Muita coisa, né? O Braz lembrou também, ainda ignoramos as organizações que tem no mundo espiritual. Exatamente. Então, desse lado que nós temos agora, vimos aqui aqueles que não creem em virtude das informações que são oferecidas. Para a maioria dos crentes, elas possuem qualquer coisa de místico e de sobrenatural, que lhes parece ser o prenúncio da ruína das leis da natureza. As duas interpretações são igualmente errôneas. A primeira porque envolve a negação da providência, ou seja, nega de imediato que existe uma realidade espiritual. Acreditam, por exemplo, que o mundo espiritual é uma questão de fé, de crença, e não uma realidade. E a doutrina se fundamentou exatamente na observação dos fenômenos que trouxeram para nós indícios significativos da existência desse mundo extracorpóreo. Vai com Deus, Miriam, bom trabalho. Então, sim, existe o mundo espiritual porque nós vimos os seus efeitos, através da mediunidade, através dos efeitos físicos. Foi desses elementos que Kardec chegou à conclusão da realidade desse, poderíamos dizer, mundo paralelo, mas na verdade é uma dimensão intimamente ligada à nossa dimensão material. Então aquele que nega a providência, na verdade, está negando também essa realidade espiritual.
nega-se tudo que fuja ao mundo físico, ao mundo material. Assim, então, a primeira interpretação está equivocada porque envolve a negação da providência. A segunda porque aquelas palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o seu cumprimento. Então essas leis da natureza envolvem não apenas o mundo físico, mas também o mundo espiritual. O mundo físico pelas mudanças naturais do clima, da geologia, do nosso planeta, os ajustes que são necessários. E no campo moral, mudanças que foram anunciadas em termos de melhoria do nosso planeta. De que forma que vai haver essa melhoria? E aí a gente entra naturalmente no campo da fé e também das instruções que chegam para nós. Kardec diz, na criação tudo é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Devemos, pois, igualmente afastar qualquer ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está marcada pela realização de certas coisas, é porque elas têm sua razão de ser na marcha do conjunto. Isso posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois tipos de progresso seguem um ao outro e marcham paralelamente, uma vez que a perfeição da habitação está relacionada com a do habitante. Fisicamente, o globo sofreu transformações, constatadas pela ciência, que o tornaram progressivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Então aqui a gente vê que essas grandes mudanças que aconteceram no nosso mundo permitiram para nós a formação de sociedades habitando locais do nosso planeta. Então nós vimos desde mudanças na rotação do nosso planeta, não rotação, mas no eixo do nosso planeta, possibilitando regiões habitáveis, saindo daquela era glacial, ajustes que foram necessários para preparação de uma região para que pudessem ser construídas cidades. Nós nos adaptamos a essas dificuldades também. Criamos espaços, muitas vezes até de uma forma desordenada, para que formássemos as nossas cidades, as nações que hoje compõem o nosso planeta. Então todas essas transformações foram acontecendo, seja por uma questão de fenômeno geológico climático, ou por uma transformação do próprio homem. Por exemplo, desmatando regiões. Que há necessidade de nós habitarmos espaços, já que o nosso planeta era formado em grande parte por muitas florestas. Então nós tivemos que abrir espaço para construir as nossas cidades. Como eu comentei com vocês, fazendo isso de uma forma desordenada, hoje nós estamos trabalhando para recompor aquilo que sobrou, para manter aquilo que sobrou. É o próprio intelecto do homem que também se desenvolveu. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo em que a melhoria do globo se realiza sob o poder das forças materiais, os homens também concorrem para isso com os esforços de sua inteligência. Eles saneiam as regiões insalubres, tornam as comunicações mais fáceis e a terra mais produtiva. Por isso, então, o que nós temos de considerável nesse ponto é exatamente mostrando que os próprios hábitos que nós vivemos, a forma como o nosso planeta vive, os conflitos da nossa sociedade, acabam principalmente afetando o modo de viver do homem e faz com que ele naturalmente busque soluções. Então nós tivemos um evento claro sobre tudo isso, são exatamente as guerras. Em virtude dessas duas últimas grandes guerras,
que a humanidade presenciou, nós criamos sistemas, organização, criamos leis, criamos sistemas conciliatórios para evitar que elas acontecessem. Na Primeira Guerra, após a Primeira Guerra, foi criada a Liga das Nações, que tinha por objetivo exatamente esse entendimento entre as nações antes de entrarem em conflito. Acabou não tendo seu efeito, pelo contrário, tivemos ali a Segunda Guerra Mundial que despontou. Logo em seguida foi criada a Organização das Nações Unidas, um Conselho de Segurança, tribunais mediadores. Então são formas, na verdade, que nós vemos isso como sendo uma consequência natural pós-guerra, mas na verdade nós vemos ali uma mudança significativa na própria sociedade, que optou em encontrar uma nova forma de viver. Nós vemos os conflitos sociais que nós temos hoje, a violência urbana em grandes cidades. Vemos então os homens, principalmente aqueles que ocupam uma condição de liderança, tentando encontrar uma solução para fazer com que as coisas fiquem mais amenizadas, com que as coisas fiquem mais calmas, para que as pessoas possam viver com mais segurança, com mais tranquilidade. Então nós vemos que através das experiências que são vividas, nós encontremos então, pelo desenvolvimento do nosso próprio intelecto, encontremos soluções que sejam possíveis naquele momento para abrandar aquele evento, também modificando os nossos costumes. Vivenciamos experiências de fome, vivenciamos experiências de seca, de epidemias, de guerras. Então nós estamos sempre trabalhando para melhorar essa condição. Porque todo mundo deseja viver em paz. Todo mundo deseja viver numa sociedade harmônica e equilibrada. Mas isso é um processo difícil, é um processo demorado, pela desigualdade moral e social que existe no nosso planeta. Mas continuamos trabalhando, e são mudanças significativas que demoram muitas vezes décadas para acontecer. Então hoje nós vemos uma sociedade, aqui no nosso país, por exemplo, né? Corrupção, desigualdade social. Nós vemos a sociedade se mobilizando. Os protestos, as empresas, a sociedade, os órgãos públicos, trabalhando com menor ou maior efetividade e eficácia, mas procurando trabalhar de uma forma eficiente. Só para a gente lembrar, por exemplo, o nosso planeta, o nosso país, começou a lidar com a escravidão logo no início, ali por volta de 1650, no século XVII, quando nós tivemos ali a presença, já tínhamos a presença de grandes cidades, começou a escravidão no Brasil. Ela durou aproximadamente 230 anos para acabar. Acabou em 1888. Então nós tivemos 200 anos para que a escravidão iniciasse, fosse praticada, fosse percebida, houvesse os protestos, para depois criássemos uma lei que protegesse então aqueles que eram escravizados. O Brasil, por exemplo, sendo explorado como colônia por mais de 300 anos. Então nós vemos 300 anos, o outro 200 e poucos anos. As guerras que foram acontecendo, que duravam também décadas muitas vezes. Então a nossa ânsia, a nossa expectativa é ver essa mudança acontecendo agora, de imediato. Mas quando nós começamos a entender que essa lei do progresso ela é lenta, porém tem uma característica evolutiva, a gente vê que, embora não presenciemos a mudança agora, nós entendemos que fazemos parte desse processo. Talvez hoje a gente não presencie, mas numa próxima oportunidade nós já veremos um mundo diferente. Assim como hoje nós estamos vendo um mundo diferente comparado com a nossa última presença aqui no nosso mundo. Então, esse desenvolvimento intelectual e moral que o nosso mundo sofre é exatamente
essa aquisição através das experiências que nós estamos vivendo aqui no nosso mundo. Então tudo acontece conforme nós vamos percebendo aquilo que nos afeta, aquilo que nos envolve. Encontramos pelo nosso intelecto soluções e pela mudança moral nós modificamos então o nosso modo de viver. É isso que Kardec coloca para nós aqui nessa passagem. Esse duplo progresso, como disse para nós aqui Kardec, se realiza de duas maneiras. Uma lenta, gradual e insensível. Essa mudança social que nós estamos vivendo aqui no país, muitas vezes ela se apresenta de um modo insensível. Nós não percebemos ela acontecendo. Principalmente quando nos envolvemos de uma forma muito apaixonada por isso tudo, porque nós queremos sempre que as coisas aconteçam agora. Eu comentei nesse fim de semana, fazendo estudo lá na Sala Espiritismo Net Brasil. Eu assisti nesse fim de semana, no último sábado, um documentário muito interessante, chamado Tancredo, a Travessia, Tancredo Neves, a Travessia. Então conta a história, a trajetória de Tancredo Neves, né, uma grande referência política no nosso planeta, no nosso país. E aí mostrava desde o início da sua carreira, década de 40, década de 50, em que ele foi então participando ativamente, né, do nosso meio político, e aí então acompanhando a sua história, muito mais do que ele próprio como personalidade, foi possível observar as várias fases da sociedade aqui no nosso país. Como era a vida das pessoas na década de 40, como era na década de 50, 60, 70, até 80, quando ele desencarnou, que nós estávamos naquela época, né, de eleições diretas, indiretas e coisa e tal. Então, durante todas essas décadas que foi contando a história dele, foi possível também acompanhar a história da nossa própria sociedade. E como era diferente a vida aqui no nosso país há coisa de 50, 60, 70 anos. Como era diferente. Mas pelo fato de nós não termos essa curiosidade ou mesmo esses hábitos de estudo, de explorar como era a vida da nossa sociedade no passado, a gente sempre acha que o nosso momento era o pior. É o pior. Não existe época pior do Brasil do que essa. É só a gente voltar no tempo. Volta um pouquinho no tempo, encontra a ditadura militar. Volta um pouco mais no tempo, vemos aquela política voltada para as oligarquias. Volta um pouquinho mais no tempo, nós encontramos aquela época de transição de Brasil Império para Brasil República. Volta um pouquinho mais no tempo, encontramos a escravidão. E a gente acha que a nossa época é a pior de todas. Então ela é insensível para nós, porque ela demora muito para mostrar resultados. Então nós não sentimos. Mas ela acontece. Basta a gente lembrar que 1888, fundamental, Norma, para nós que somos estudantes da doutrina espírita e vemos que não podemos focar nossa atenção apenas no presente, porque pelo fato de nós sermos espíritos reencarnados, pelo fato de nós sermos reencarnacionistas, é fundamental que a gente volte no tempo para entender como eram as nossas encarnações anteriores. Não adianta a gente olhar agora e dizer assim, a nossa vida se resume no presente. A maioria das escolas filosóficas e religiosas pensa dessa forma. O fim do mundo vai acontecer agora, o pior momento da nossa sociedade é agora, Jesus vai voltar agora. E nas épocas anteriores, ninguém nunca pensou nisso? Só nós que somos os gênios, os mais inteligentes, de imaginar que a nossa época é mais especial? Em todas as épocas isso aconteceu. Em todas as épocas isso foi pensado, esperado. As pessoas sofriam naquela expectativa de ver as coisas acontecerem naquele momento. Houve uma época que só o fato de você ver um cometa no céu já era a predição do fim do mundo. Porque as pessoas não entendiam o que era um cometa, sempre achavam que era ali a anunciação de uma grande desgraça. Então nós que somos estudantes, ter esse conhecimento da nossa linha histórica é fundamental. Principalmente porque nós analisamos do progresso. Quando você fala em progresso, essa melhoria parte de um ponto que não era bom. Mas qual época que não era boa?
Aí a gente vai voltando de época em época, de geração em geração, e percebendo claramente o que era a vida no passado e o que é agora. Aí sim nós podemos dizer realmente houve o progresso na nossa sociedade. Agora, para quem está vivendo agora, o progresso do quê? Por que nós somos privilegiados de vivermos esse progresso e as gerações anteriores não foram? Eles também viram o progresso. Nós estávamos lá, fazendo parte também desse progresso. Ele acontece então de uma forma lenta, gradual e insensível. A outra, por mudanças mais bruscas. No caso, por exemplo, né, de grandes revoluções, de guerras, de catástrofes. Essas são as mudanças mais impactantes para nós. Cada uma delas resulta em um movimento ascensional mais rápido, que marca por características acentuadas os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos, subordinados nos detalhes ao livre-arbítrio dos homens, são de um certo modo fatais no seu conjunto, porque estão submetidos a leis, como as que se operam na germinação, no crescimento e na maturação das plantas, visto que o fim da humanidade é o progresso, apesar da marcha retardatária de algumas individualidades. É por isso que o movimento progressivo é algumas vezes parcial, isto é, limitado a uma raça ou a uma nação, de outras vezes é geral. Então nós vemos essas grandes mudanças. Basta a gente analisar, por exemplo, as grandes revoluções sociais que aconteceram. Nós tivemos, por exemplo, a época dos grandes impérios no passado. Tivemos depois o feudalismo, né, estudando um pouquinho de história, na época dos feudos, dos castelos, dos cavaleiros, dos reis e imperadores. Depois tivemos ali a grande mudança nessa forma de governo, como foi na época de Napoleão, que acabou com o absolutismo. Depois tivemos uma revolução industrial que trouxe para nós um progresso significativo. Tivemos sistemas de governo, capitalismo, comunismo, socialismo que foram se apresentando, até mesmo o anarquismo foi proposto, que é aquele sistema de governo em que não tem liderança, em que o povo se lidera. Imagina se nós temos condições morais de viver dessa forma tão solta. Depois vieram guerras, interesses. Então, cada uma dessas fases mostravam realmente propostas, tentativas de encontrar o melhor caminho. Aquelas que não deram certo foram ficando para trás. Por exemplo, recentemente, nós tivemos claramente o próprio comunismo como uma proposta que foi apresentada durante o século XX, que acabou falindo. Exatamente porque a forma como ela foi apresentada foi uma forma equivocada. Mas a proposta de uma grande revolução social ainda continua presente. Vendo esse documentário de Tancredo Neves, teve uma passagem interessante que ele comentava numa entrevista que ele deu, que ele falava que a história do Brasil é muito curiosa. Que ele via, por exemplo, Getúlio Vargas, desde aquela época de 1930, mais de 3 décadas, né, Getúlio Vargas se fez presente no cenário social. Depois nós tivemos uma mudança, entrando Juscelino Kubitschek. E aí então ele fez um comentário interessante. Ele falou assim: nós tivemos 2 grandes momentos no Brasil. A proposta de renovação social de Getúlio Vargas e o desenvolvimento econômico de Juscelino Kubitschek. Os dois se completavam. Um visava o desenvolvimento econômico, o outro visava o desenvolvimento social. Se os dois trabalhassem juntos, o Brasil teria uma mudança significativa. Então o nosso mundo também é assim. E se nós não olharmos para trás, para ver esses eventos se desenrolando, as suas consequências, as suas mudanças, aquilo que nasce a partir deles, nós não entenderemos o que é esse progresso. Nós queremos o progresso, mas não sabemos como ele acontece. Por isso nós temos que nos instruir também nesse sentido, para perceber, até mesmo para fortalecer a nossa própria fé. Porque os Espíritos dizem que a lei do progresso afeta o nosso mundo e o nosso mundo progride. Se nós não tivermos essa noção de história, de geografia, de eventos que aconteceram no nosso planeta, como é que a gente vai ser capaz de avaliar algum tipo de progresso? A gente vai continuar esperando o progresso acontecer. Mas a gente já não vai perceber
pelo fato da gente não olhar para trás e perceber, por exemplo, que o progresso já vem acontecendo há muito tempo. É só fazer uma comparação entre as gerações. A Angelina colocou aí na questão 1019, o reino do bem jamais poderá acontecer na Terra? A pergunta que Kardec faz aos espíritos. Coloca a resposta para nós, por favor, Angelina. O braço colocou, né, o espírito Israel Pinheiro mandou uma carta psicografada a Tancredo pedindo que ele tivesse cuidado com a barriga. Israel Filho se entregou. Ele era meio indiferente, ficou caladinho olhando para baixo. Não entendi, Brás. Mas se tivesse cuidado com a barriga, né, exatamente porque o Tancredo ele acabou desencarnando em virtude de uma diverticulite muito grave que teve no seu abdômen, né? Então, quando se fala para tomar cuidado com a barriga, foi exatamente ali que a doença o afetou e o levou à desencarnação no dia 21 de abril de 1985, né? Então, a gente vê que no documentário bobo, aparentemente bobo, apenas de uma curiosidade histórica, nós conseguimos extrair um elemento importante para o nosso estudo doutrinário. Porque a doutrina espírita não estuda apenas o que vem no mundo espiritual, mas mostra para nós exatamente essa realidade. Ficou caladinho olhando para a barriga, né? Já sabia que estava previsto já, né? Continuando aqui, vamos lá. Assim, o progresso da humanidade se efetua em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são a obra eterna da sabedoria e da presciência divinas, tudo o que é efeito dessas leis é resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Então nós percebemos que essas mudanças que aconteceram na nossa sociedade planetária, a cada uma dessas gerações, impulsionadas principalmente por esses grandes eventos, não é uma coisa simplesmente que acontece pelo acaso. Aqueles que são materialistas vão dizer assim, mas é óbvio que uma geração fique melhor do que a outra porque ela já consegue aproveitar aquilo que já foi construído. Mas a visão espírita mostra para nós que essas gerações que vão reencarnando são a melhoria daquelas gerações anteriores, pela própria lei da reencarnação. Mas isso independente da discussão, do debate em torno dessa ideia de reencarnação ou não, o progresso está aos nossos olhos. E aqueles que chamam de acaso, como viu um texto, certa vez um texto espírita, dizia que o acaso nada mais é do que uma obra sem a assinatura do Criador. Aí chamam de acaso. E aquela música dos Titãs é muito interessante. O acaso vai me proteger enquanto eu caminhar distraído, né? Só que, na verdade, enquanto a gente caminha distraído, esse acaso, que é a providência divina, estabelece leis que vão nos conduzir, mesmo que caminhemos distraídos. Continuando. Suas leis são eternas e imutáveis, sem dúvida, porque a sua própria vontade é eterna e constante, e porque o seu pensamento anima todas as coisas sem interrupção. Seu pensamento, que penetra tudo, é a força inteligente e permanente que mantém tudo em harmonia. Se esse pensamento deixasse de atuar um só instante, o universo seria como um relógio sem um pêndulo regulador. Assim, Deus vela incessantemente pela execução das suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são seus ministros, encarregados dos pormenores, segundo as atribuições que correspondem ao seu grau de adiantamento. Aqui então Angelino completou, né, o reino do bem jamais poderá acontecer na Terra? O bem reinará na Terra entre os espíritos que vierem habitá-la, quando os bons prevalecerem sobre os maus. Então é exatamente essa mudança que nós estamos presenciando hoje. Obrigado, Angelina. Exatamente essa mudança que nós estamos presenciando. Não apenas pela nossa própria transformação, mas há a necessidade de um impulso. Esse impulso pode vir através das catástrofes, de um modo geral, ou pode vir pela influência, que vai nos ajudar a entender exatamente essa transformação. Então hoje nós temos a presença cada vez mais constante de espíritos
de uma natureza moral mais elevada, tanto encarnados como desencarnados? Porque não necessariamente esses espíritos elevados vão reencarnar. Eles vão se tornar orientadores espirituais, individuais, coletivos e institucionais, para fazer com que a humanidade se transforme. Então teremos aqueles que se dividem entre os espíritos reencarnacionistas e aqueles espíritos que ficarão apenas nessa missão do mundo espiritual. E continua ali, né? Prevalecem sobre os maus, então farão reinar o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Amor, verdade e justiça. É um tripé que é fundamental de entendermos. Amor, a verdade e a justiça. Quando essas três virtudes, esses três sentimentos prevalecerem sobre a Terra, aí então teremos alcançado essa condição do reino do bem e da felicidade no nosso mundo. Item número 4. O universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências. Um imenso governo onde cada ser inteligente tem a sua parcela de ação sob as vistas do soberano. Do soberano Senhor, cuja vontade única mantém a unidade por toda parte. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. O que para nós, prestem atenção, o que para nós tem a aparência de perturbações, são movimentos parciais e isolados que nos parecem irregulares apenas porque a nossa visão é limitada. Se pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que essas irregularidades são apenas aparentes e que elas se harmonizam no todo. Exatamente aquilo que nós comentamos há pouco. Essa visão do todo que nós não temos é exatamente a falta de compreensão dessas mudanças lineares que acompanham a nossa história. Isso porque nós não percebemos nem as mudanças que estão registradas historicamente. Se nós tivéssemos uma compreensão do que acontece a partir da perspectiva espiritual, nós teríamos uma visão muito mais profunda. Por exemplo, a época em que nós reencarnamos, nessa nossa última ou nessas últimas encarnações, nós presenciamos momentos importantes da nossa história. Vimos aquilo que era certo, vimos aquilo que era errado. Na erraticidade, nós fizemos uma revisão de tudo aquilo que nós aprendemos, de que nós conseguimos compreender, assimilar. E nessa nova encarnação em que nós estamos agora, nós já trazemos na nossa mente exatamente a visão daquilo que era certo e errado, daquilo que era bom e ruim do nosso passado. E hoje procuramos praticar de um modo diferenciado. Então, até mesmo esse momento que o nosso país vive, nesses últimos 2, 3 anos, nós temos visto um grande abalo moral, político e social no nosso país. Na nossa visão, que é o nosso presente, nós pensamos assim: nunca antes nesse país nós vivemos uma situação parecida com essa. E aí então basta a gente ver um pouquinho na história, como eu comentei com vocês, nesse documentário que eu assisti, mostrava o movimento das diretas já em 1984, que colocava esses eventos que nós estamos vivendo agora no bolso. Isso que nós estamos vivendo agora é uma brincadeira de playground, comparado com aquilo que foi vivido em 84. Mais do que isso, quando voltamos em 1964, na época da ditadura militar, do golpe militar, o Brasil viveu um verdadeiro choque com poda de liberdade, fechamento de instituições. Voltando mais um pouco no tempo, na época em que o Brasil deixou de ser império e virou república, os militares nas ruas, o imperador expulso do Brasil, os militares tomando o governo do Brasil, criando novas constituições. Um pouco antes disso, a libertação dos escravos. Será que nós fazemos ideia do que significou isso naquela época? E assim a gente vai vivendo de época em época no passado, chegando na época do Iluminismo, da Revolução Francesa, da queda da Bastilha,
a independência do Brasil em 1822. São eventos que a gente nem imagina a dimensão que isso tomou. Naquela época da Bastilha, 14 de julho de 1789, nós tivemos ali, por exemplo, a guilhotina decapitando mais de 300 pessoas por dia. Na França, derrubando reinos, em que a sociedade ficava completamente desorientada, sem liderança, sem perspectiva, sem sistemas econômicos e sociais, perderam absolutamente tudo para começar uma nova construção. Das guerras, então, nem fala. Imaginar o que foi a vida na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. 6 anos de verdadeiro inferno e destruição. Hoje a Europa está reconstruída, reorganizada, continua passando por problemas, mas está ali, pronta para dar continuidade nessa evolução social, econômica e moral. Então aquilo que nós estamos vivendo agora é mais um passo nessa linha de progresso, em que aquilo que se encontra desajustado nos força a buscar soluções para um reajuste. E é por isso que Kardec coloca para nós aqui, vou ler mais uma vez essa última passagem. O que para nós tem a aparência de perturbações são movimentos parciais e isolados que nos parecem irregulares apenas porque a nossa visão é limitada. Se pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que essas irregularidades são apenas aparentes e que elas se harmonizam ao todo. Item número 5. A previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada tem de surpreendente entre os seres desmaterializados, que veem o fim para onde tendem todas as coisas, dos quais alguns têm conhecimento direto do pensamento de Deus e que presumem, pelos movimentos parciais, a época em que se poderá realizar o movimento geral, assim como se presume, de antemão, o tempo que falta a uma árvore para produzir os seus frutos, e como os astrônomos calculam a época em que vai ocorrer um fenômeno astronômico, pelo tempo que falta a um astro para realizar sua revolução. Então, Kardec coloca aqui que na visão dos espíritos, para aqueles que são desmaterializados, mais elevados, mais desenvolvidos, eles conseguem observar o nosso mundo, o nosso planeta, as coisas que acontecem aqui no nosso planeta, eles conseguem ver o que veio antes, o que acontece agora e o que pode acontecer depois. Já conseguem fazer uma previsão de tudo aquilo que vem se desenrolando a partir de um determinado evento. Nessa época que nós estamos vivendo agora, temos recebido muitas psicografias que, independente dos autores, já tivemos, por exemplo, psicografias assinadas por Dr. Bezerra de Menezes, por Chico Xavier, independente da titularidade, se é realmente esse espírito ou não, o conteúdo mostra para nós exatamente isso. Os espíritos já nos alertando da necessidade desses eventos para promover uma mudança para a melhoria do nosso país. Uma melhor moralização, todos os escândalos que vêm surgindo, todas as ações que vêm sendo tomadas, muitas vezes envolvidas com muitas paixões, paixões políticas, paixões ideológicas, às vezes tomam decisões precipitadas, mas tudo volta ao seu eixo natural, visando esse progresso. E os espíritos conseguem perceber isso. Se nós desencarnássemos e tivéssemos a oportunidade de ocupar uma posição, de analisar a linha evolutiva do nosso país, a gente entenderia cada uma das passagens que nos trouxe até os nossos tempos atuais. E já poderíamos também antever aquilo que vem em seguida a partir daquilo que vem acontecendo, a partir daquilo que está acontecendo. Então eles têm exatamente, Amaury, esse esclarecimento que é permitido ou que é conquistado por esses espíritos, faz com que eles vejam isso como algo natural, que para nós é uma grande perturbação, porque nos afeta naquele momento.
Mas em termos de transformação, eles conseguem ver que aquele momento teve ali o seu efeito especial. Cada sociedade, cada cultura teve o seu momento. Nem tudo aquilo que acontece no nosso país vai acontecer em outro país. E nem tudo aquilo que acontece em outro país acontece agora. Como, por exemplo, imaginar o Brasil vivendo aquilo que vem acontecendo na Síria, com o Estado Islâmico tumultuando a vida das pessoas, as pessoas fugindo desesperadamente para outros países. O Brasil não vive isso. Eles vivem aquilo. Mas o que importa é que em cada região do nosso planeta que acontece um desses eventos que promovem grandes transformações, o objetivo é único, é o progresso. Tudo visa transformações positivas para alcançar esse progresso. Hoje nós vemos o sofrimento daquelas pessoas, submetidas a leis, provas, expiações, reencarnações, destruições aparentes que se apresentam para nós. Mas no final, todos aprenderão, através desses grandes eventos, para alcançar esse progresso tão esperado. Nós nos sensibilizamos nesse momento. Mas o objetivo lá na frente vai ser progressista, porque essas leis superiores regem esses eventos visando esse progresso. Então não é os perturbadores que farão aquilo que querem. Os perturbadores, na verdade, são instrumentos que mal sabem que fazem parte dessa grande cadeia transformadora. Talvez as coisas não se modifiquem no próximo ano, nos próximos 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas certamente o resultado virá. A nossa impaciência é que faz com que nós julguemos equivocadamente essas leis, o efeito dessas leis. Mas se nós tivermos paciência para compreender que muitas vezes, como aconteceu o Império Romano, foi um império que teve 400 anos de duração. Falei para vocês da colonização do Brasil, mais de 300 anos. A escravidão no Brasil, mais de 200 anos. E nós estamos preocupados com o ano que vem. Nós tivemos escravos, por exemplo, que reencarnaram 3, 4 vezes na mesma condição de escravidão. Encarnações acompanhando um evento. Então a nossa impaciência, o nosso imediatismo, ele se dá exatamente porque nós não ampliamos essa nossa visão. Como diz Kardec, o que para nós tem aparência de perturbações são movimentos parciais e isolados que nos parecem irregulares apenas porque a nossa visão é limitada. Ao olharmos do alto de uma montanha e observarmos todo o percurso de uma sociedade, nós entenderemos o começo, o meio, o fim e as consequências futuras. O Brás colocou, né? Seja feita a vossa vontade e nunca a nossa. Perfeito, Brás. Essa nossa resignação e compreensão de que isso que vem acontecendo está sendo orquestrado por essa força superior, traz para nós exatamente esse equilíbrio para analisarmos esses eventos que nós estamos presenciando e trabalharmos para contribuir para a sua transformação positiva e não simplesmente demonstrarmos a nossa revolta. Porque a revolta também traz grandes mudanças, mas de uma forma bastante perturbadora, lamentavelmente através da dor. Continuando para a gente finalizar o encontro de hoje. Porém, todos aqueles que anunciam esses eventos, falamos dos espíritos esclarecidos, né? Todos aqueles que anunciam esses eventos, os autores de almanaques que predizem os eclipses e as marés, certamente não estão em condições de fazer eles mesmos os cálculos necessários. Eles nada mais são do que ecos, assim como os espíritos secundários, cuja visão é limitada, e que nada mais fazem que repetir o que os espíritos superiores quiseram lhes revelar. Então até mesmo os espíritos que falam para nós, trazem para nós essas predições sobre mudanças no nosso mundo, muitos deles sequer compreendem como isso vai acontecer. Mas eles trazem para nós a revelação porque alguém disse para alguém que chegou neles. Por isso nós temos que ter cuidado nessas informações limitadas que chegam para nós,
Porque nem mesmo, muitas vezes, os próprios autores têm a compreensão abrangente. Exatamente porque nós não temos condições ainda de absorver tudo, né, Mauri? E como Jesus disse naquela época, ele poderia dizer isso para nós também. Tenho muito a lhes dizer, mas ainda não podeis compreender. Lá no João 14. É exatamente isso, os espíritos fazem a mesma coisa. Até o presente, diz Kardec, a humanidade tem realizado progressos incontestáveis. Então, para a gente poder analisar esses progressos incontestáveis, nós temos que ter essa compreensão dos eventos históricos que se seguiram na nossa sociedade. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Ainda lhes falta, observem bem, ainda lhes falta um imenso progresso a realizar. O que fazerem reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, resquícios de outro tempo, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que podiam, seriam hoje um entrave, tal como uma criança estimulada por móveis que hoje se tornam impotentes quando vem a idade madura. Isso Kardec quis trazer para nós aquela imagem de uma criancinha no berço brincando com os móveis. Depois que a criança cresce, ela quer brincar de outras coisas, porque o seu intelecto se desenvolveu. E conforme ela vai amadurecendo, ela vai buscando novas formas de entretenimento. Então a nossa sociedade é a mesma coisa. Cada evento que sucedeu na nossa época, como eu falei para vocês, feudalismo, grandes revoluções, as guerras, sistemas sociais e econômicos, cada coisa acontecendo no seu tempo. Para aquela época era o ideal. Basta a gente lembrar que em 1917 nós tivemos a grande Revolução Russa. A Rússia na Primeira Guerra Mundial, participando de uma guerra que não lhe dizia respeito, apenas por interesses, a sociedade sofrendo o frio, a fome, o desemprego, a sociedade se levantou contra as lideranças, contra o seu czar, e tomou conta daquela sociedade. Se não fizesse isso, aquela sociedade continuaria sendo oprimida, destruída e desgastada cada vez mais. A sociedade tomou conta. E aí nós vimos então as coisas que aconteceram nos 70 anos seguintes. Começamos a perceber que aquele sistema corrompeu a própria sociedade que lutava contra as desigualdades. O que aconteceu? Ela veio à falência. O sistema comunista na União Soviética. Naquela época, durante esses 70 anos, muitas coisas foram reorganizadas naquela sociedade. Da mesma forma que o capitalismo que nós temos hoje, também é um sistema atual, mas pelas desigualdades que nós vemos, percebemos que esse capitalismo que se encontra aqui também não é o capitalismo perfeito, não é o sistema perfeito. Então os espíritos dizem para nós, quando juntarmos questões sociais com o progresso econômico, nós teremos então o sistema perfeito, para que todos tenham oportunidade, para que todos tenham esse equilíbrio. Mas enquanto nós não chegarmos a isso, nós vamos experimentando aquilo que nós temos, até que nós evoluamos e, consequentemente, também façamos evoluir os sistemas de gerenciamento do nosso planeta. Isso é a lei do progresso. E continua para a gente finalizar. Tá. Não é só o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação do sentimento. E para isso é preciso destruir tudo que pode estimular neles o egoísmo e o orgulho. E aí nós já podemos ver que na nossa atualidade, uma sociedade mundial onde se impera o egoísmo e o orgulho, nós vemos ainda o tamanho do trabalho que se tem para fazer para mudar esse egoísmo para a generosidade e o orgulho para a humildade. Enquanto nós tivermos o império dessas duas imperfeições, desses dois valores, nós teremos uma sociedade desigual e, consequentemente, uma sociedade que sofre. Então, estamos evoluindo intelectualmente.
e também estamos evoluindo moralmente. Moralmente com mais lentidão, como a gente pode perceber. Esse é o período em que vão entrar doravante e que marcará uma das principais fases da humanidade. Olha que Kardec está falando isso há mais de 150 anos. Há mais não, deixa eu ver. 140 anos aproximadamente. 147 anos, para ser mais preciso. Há 147 anos, ele já falava que a sociedade só vai se transformar quando mudar o egoísmo e o orgulho. Um século e meio depois, nós estamos falando a mesma coisa, percebendo ainda a grande dificuldade para transformar a humanidade. Essa fase, que se elabora neste momento, isso há um século e meio, e nós falamos como se isso fosse coisa do presente, é o complemento indispensável do estado precedente. Com uma idade madura, é o complemento da juventude. Ela podia, então, ser prevista e predita de antemão. E é por isso que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. Então nós vemos Kardec falando de transformações há 150 anos aproximadamente, e nós hoje falando da mesma coisa. Isso mostra o quê? Que essas transformações são lentas, graduais e progressistas, que não se resume numa geração